O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos, nos submetemos às mãos do Senhor, queremos que os anjos dele se acampem ao nosso redor e nos livre de todos os males. É a razão pela qual, quando iniciamos o dia, logo nos voltamos para Deus, buscamos a Ele, nos colocamos em suas mãos e permitimos que Ele nos conduza. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor, e nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Cada um de nós que vivemos nessa terra, em algum momento, tenho certeza que nós já clamamos a Deus. Abrimos o nosso coração, pedimos perdão dos nossos pecados, clamamos por socorro, pedimos ajuda, e era o que Jonas estava fazendo nesse momento. Podemos observar logo nesse início desse texto que a vida cristã ela é gradativa, crescente, que nós crescemos a cada dia. Deus nos dá a cada dia para que nós possamos nos aperfeiçoar. Vivemos experiências que, através dessas experiências, elas nos moldam, elas nos transformam. E quando vemos Jonas dentro de um grande peixe clamando a Deus, observamos que essa experiência dele, ao orar para Deus dentro do ventre de um peixe, lhe fez mais forte, mais confiante no Senhor, crendo que Deus poderia suprir e atender aos seus clamores. Podemos observar claramente que Jonas não fala de arrependimento, não há uma confissão de pecado por ter fugido do Senhor, mas essa oração é um reconhecimento que Deus lhe ouve, que Deus lhe atende, é uma oração de gratidão, de reconhecimento da bondade do Senhor para a sua vida. Eu acredito perfeitamente que Jonas, como sendo um profeta, um homem de Deus, ele era um homem de oração. Era através do Espírito que Deus falava com ele, revelava as suas verdades. E quando nós olhamos a Bíblia, vemos claramente que Deus falou através do profeta Jonas. Mas naquele momento difícil, ele acreditava que somente Deus poderia libertá-lo do ventre daquele peixe. É a razão pela qual, dentro do peixe, ele ora a Deus, Deus lhe liberta. E nesse momento, é um momento para glorificar, reconhecer a soberania e a majestade do Senhor. Deus trabalha com seus filhos de diversas formas. Deus quer ver filhos maduros espirituais. É a razão pela qual nessa terra muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, porque são os momentos difíceis que nos aproximam do Senhor. É que nós clamamos pela bênção, reconhecemos que Ele está bem perto de nós e permitimos que Ele conduza a nossa vida. Não importa quão longe alguém possa ter ido de Deus, não importa o pecado que uma pessoa possa ter cometido, podemos observar, Jonas estava dentro da barriga de um grande peixe, no fundo do oceano, e Deus ali ouviu a sua oração. Ele pensando que estava escondido do Senhor, que poderia fugir de Deus, mas Deus estava ao seu lado. Deus lhe ouviu, Deus lhe atendeu, Deus mandou que o peixe fosse até a praia e vomitasse a ele, e o peixe ouviu a voz do Senhor e Jonas cumpriu com a sua missão. Como nós podemos observar no versículo 2, a oração de Jonas é uma oração de graça. Ele reconhecia que de fato merecia a morte, porque ele tinha fugido do Senhor, ele sabia que estava em pecado. Embora na sua oração ele não faça uma confissão, mas havia plena consciência de que ele tinha abandonado a missão de Deus e estava fazendo a sua própria vontade. Quando ele reconhece que Deus ouve a sua oração, ele de joelhos na praia, creio, ele coloca em palavras o que sente no coração, a sua gratidão, reconhecimento da bondade e do amor de Deus para com a sua vida. Jonas capítulo 2, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. O que Jonas vivenciou na sua vida é o que nós muitas vezes vivenciamos no nosso dia a dia. Quando as coisas estão bem, nós vivemos como se Deus não existisse.
não damos atenção, nós não oramos, não abrimos a sua palavra, não refletimos na bondade de Deus, o nosso coração em dado momento se torna até insensível para reconhecer que tudo que nós recebemos advém das mãos do Criador. Jonas estava vivendo dessa forma. O período em que Jonas era profeta dentro de Israel era um período de prosperidade. Tudo estava em paz, tudo vivia na sua maior tranquilidade. Pensar em sair do território israelita para cumprir uma missão fora de lá seria um sofrimento para qualquer pessoa, principalmente para o profeta. A vida estava muito bem dentro da sua própria cidade, mas Deus tinha um chamado para Jonas, e a razão pela qual Jonas também não queria ir para Nínive. Foi necessário que Deus balançasse a vida de Jonas para que ele reconhecesse que Deus é Deus, Ele é soberano, é Ele que rege as nações, é Ele que guia a nossa vida e nós precisamos estar disponíveis sempre para cumprir e fazer a vontade do Senhor. Não somos nós que guiamos a nossa vida, mas é Deus que guia a nossa vida. Isso fica bem claro no livro de Jonas. Se a tua vida está em paz, se você não tem passado por problemas, não se afaste do Senhor. Busque a cada dia amar a Deus, se colocar nos braços do Senhor e deixe que Deus conduza a sua vida. Que não seja necessário você passar por momentos difíceis para reconhecer que é necessário buscar os braços de Deus para se sentir seguro. No versículo 9, claramente, Jonas confessa com os seus lábios que a salvação é exclusivamente do Senhor. O que ele tinha vivido, ele sentiu na pele que se não fosse Deus, ninguém poderia salvá-lo das profundezas do oceano. Somente Deus pode fazer isso por um pecador. Somente Deus pode nos resgatar nesse mundo de pecado. Somente Deus pode realizar milagres. E o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus criador de todo o universo, é o grande eu sou. É por isso que a cada dia nós temos que amá-lo, servi-lo, entregar a nossa vida nas suas mãos. Vivendo dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno, que a graça do Senhor jamais irá se afastar da nossa vida. Foi necessário que Deus permitisse que essa tragédia acontecesse na vida de Jonas, fosse lançado ao mar, fosse engolido por um grande peixe. Mas através dessa tragédia, Jonas se coloca à disposição de Deus. Pior seria se Deus não permitisse que Jonas caísse no mar e ele continuasse na sua insolência, no seu pecado, acreditando que estava tudo em paz. Mas ao cair na tragédia, ele se coloca nas mãos do Senhor e Deus consegue salvar um filho, salvar uma alma. O propósito de Deus nessa terra é salvar todos os filhos, é ter a garantia que cada um de nós um dia estaremos ao seu lado, seguros, vivendo ao lado de Deus por toda a eternidade. Deus está no controle de todas as coisas. Observamos claramente nesse texto que até um grande peixe consegue ouvir a Deus. Deus fala com a natureza. Deus fala com o mar, Deus fala com o vento e tudo lhe obedece. Apenas Jonas, naquele episódio, não queria obedecer à voz de Deus, mas para que ele conseguisse entender a Deus como sendo Criador, soberano e se submeter à vontade do Senhor, foi necessário que Deus permitisse que ele passasse por essa tragédia para reconhecer a soberania do Senhor. Amigo, hoje cada um de nós somos chamados a ouvir a voz de Deus, a entender que Ele tem uma missão para nós, que Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele nos ama de uma forma pessoal, Ele espera que cada um de nós vivamos mais para o céu e menos para essa terra. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele escreve a história do planeta Terra. Será Ele que um dia virá a esse mundo colocar um ponto final na história do pecado. Todos nós precisamos estar prontos para esse encontro. Enquanto Jonas fugia de Deus, cada vez mais ele se afundava nos seus pecados. Entrou dentro de um navio, acreditando que fugindo para Tars, ele poderia fugir de Deus. Depois de entrar no navio, ele foi para o porão, e cada vez mais ele descia, até o ponto que Deus foi na sua busca para resgatá-lo, para trazê-lo à tona, para que ele pudesse cumprir a vontade do Senhor. É sempre Deus que toma a iniciativa para salvar o pecador. É sempre Deus que vai na nossa direção. É sempre Deus que quer nos salvar. A tendência natural do nosso coração é fugir do Senhor. Que hoje nós abramos o nosso coração, que nós permitamos que Ele conduza, guie a nossa vida e nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. O desejo de Deus é que todos os seus filhos alcancem a maturidade espiritual adequada para reconhecer a Deus e viver uma vida serena ao lado do Senhor.
Que a cada dia que vivamos nessa terra, os nossos corações se abram para ouvir a voz de Deus e que permitamos que Deus conduza a nossa vida em toda e qualquer circunstâncias. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conduz a cada dia a fazermos a Tua vontade. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.